partir do verso 9. Glória a Deus. Diz assim a palavra. Todos acharam? Em verdade vos digo que em todo mundo onde este evangelho for pregado, o que ela fez, repita comigo, o que ela fez, também será contado para a sua memória. Pode se assentar em nome de Jesus. Hoje o irmão chegou e falou assim: o senhor também prega sobre mulher, pastor? Eu falei: não, é sobre Bíblia, na Bíblia está cheio de mulher. Se você gostaria de anotar, eu quero trazer uma palavra pastoral para a sua vida, subjugada ao tema Uma Mulher Inesquecível. Eu lembrei que ano passado, no culto das mulheres, eu preguei sobre a mulher como as parceiras de Deus. E hoje eu quero pregar sobre uma mulher inesquecível. E eu sei que Jesus ele vai falar conosco. Aos homens, pega o mesmo conceito das lições que vai ser dada. E ao invés de ser uma mulher inesquecível, você fala assim: eu serei um homem inesquecível. Utilizando o mesmo conceito. Amém? Eu falo com os varões sempre a respeito de legado, a respeito daquilo que você está construindo para deixar ecoar sobre essa terra. De fato, os nossos filhos serão o pai e a mãe que nós somos. Embora alguns se desviem, outros se afastem, mas de fato o maior exemplo para que os nossos filhos cresçam saudável, uma estrutura bíblica, somos nós. O exemplo somos nós. O exemplo dos meus filhos sou eu. O exemplo dos meus filhos é a minha esposa. O exemplo dos teus filhos é você. A pergunta é: qual é o tipo de legado que você está construindo? O que você vai deixar sobre essa terra para que os seus filhos se lembrem de você? Como é que você se torna uma mulher, um servo, uma serva inesquecível para aqueles que ficaram? Em 2 Crônicas fala de um rei chamado Jeorão. E aquele rei, quando ele morreu, a Bíblia diz que ele não deixou de si saudade. Como é que é, pastor? O cara morreu e ninguém sentiu falta dele. Está escrito assim: Jeorão morreu e ninguém sentiu dele saudade. O que me leva a crer é que Jeorão ele não construiu um legado. Ele não quis passar a sua estrutura, conhecimento, produção, envergadura, ministério para aquele que assumiu o seu lugar. Perceba que o que Eliseu pede a Elias quando ele ia ser arrebatado, dizer: eu quero um pouco do teu legado e um pouquinho ainda mais, unção dobrada. Mas Eliseu queria aquilo que Elias estava construindo um pouco mais. Como eu posso ser esse servo de Deus, essa serva do Senhor, inesquecível para a minha geração, para a minha família? No texto que eu li, fala de uma mulher chamada Maria. Maria, aquela chamada a irmã de Marta, a irmã de Lázaro. Maria, a mesma Maria que derramou o vaso de alabastro, o perfume, o nardo puro, sobre a cabeça de Jesus. Maria, a mesma mulher que estava aos pés de Jesus quando Marta estava ocupada, e Jesus fala: Marta, tu está ocupada com muitas coisas. É a mesma Maria. Só que essa Maria, ela é uma mulher surpreendente para a nossa vida. Glória a Deus. Escute só, no primeiro texto, em Lucas capítulo 10, vai falar dessa Maria quando Jesus estava na casa de Lázaro. Imagine só a coisa, viu? Jesus ele chegou na casa de Lázaro por volta do meio-dia. E quem é mulher aqui sabe, imagina aí, o seu marido chegar com 12 amigos na hora do almoço, sem comunicar. Eu entendo a minha irmã Marta, está preocupada para dar almoço a 12 pessoas, a 13 pessoas, em cima da hora, E Jesus naquela ocasião começou a ensinar os seus discípulos. E a Bíblia diz que Maria se posicionou aos pés de Jesus e Marta ficou ocupada. A intenção do texto ali era Jesus dizer para nós
que a importância do servo é estar aos pés do Senhor Jesus, para aprender, glória a Deus, para escutá-lo e para colocar em prática. No segundo texto, estava Maria, também aos pés de Jesus, depois que o seu irmão morreu, 4 dias depois. João capítulo 12 fala dessa história. Lázaro morreu, Jesus ele vem até Betânia, e a Bíblia diz que Marta vai receber Jesus na porta da cidade. Sabe o que isso quer dizer? É que Marta não queria que Jesus ultrapassasse a porta da cidade. Não precisamos mais de você aqui. Estou recebendo aqui para aqui mesmo o Senhor voltar. Eu estou recebendo o Senhor na porta para que o Senhor não avance, porque não precisa mais ir. O meu irmão tem 4 dias de morte. E segundo a cultura judaica, era no 4º dia que o anjo da morte vinha e derramava um fel sobre o defunto e não tinha mais ressurreição para ele. Só que Jesus ele não se atrasa, ele chega no tempo oportuno, no tempo determinado, ele faz o seu governo, o seu milagre, conforme ele quer e conforme ele queira. E a Bíblia diz que da mesma forma Maria chegou, utilizando as mesmas palavras de Marta, só que ela chegou diferente. Maria chegou e já foi se lançando aos pés de Jesus e dizendo: mestre, se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. De joelho, ela estava querendo dizer: mas ainda que meu irmão morreu, o Senhor permanece sendo o Senhor. Ainda que ele não esteja vivo, eu continuo te adorando como Messias, como o enviado de Deus. Então, o ensinamento daquele texto é que Jesus ele conhece a nossa dor e sara a nossa dor e trata das nossas dores. No terceiro texto, falando a respeito de Maria, em Marcos capítulo 14, em Mateus capítulo 26 e em João capítulo 12, esse mesmo texto fala que essa mesma Maria, ela veio por detrás, estava tendo uma reunião. Jesus estava sendo questionado por algumas coisas da lei. E a Bíblia diz que essa mulher ela vem por detrás, se lança por debaixo da mesa, entre os pés dos fariseus, entre os pés de Jesus, quebra o seu vaso, e a Bíblia diz que o perfume toma conta da casa. E ela pega aquele óleo, aquele perfume e derrama sobre a cabeça do mestre. E a Bíblia diz que escorre pelo seu corpo e desce até os seus pés. E ela começa a enxugar os seus pés com os cabelos. Olha, para o fariseu aquilo era um escândalo. Uma mulher não podia se portar daquela forma, não podia soltar os seus cabelos em público, não podia se apresentar da forma que ela se apresentou numa reunião como aquela. Embora Maria ela sabia a sua necessidade primeiro de agradecer, porque quando você vai ler em João capítulo 11, a Bíblia diz que quem estava sentado à destra de Jesus era seu irmão Lázaro. Estavam todos na casa de Simão, o ex-leproso. Lázaro estava à direita. Então me leva a crer que Maria estava ali derramando um vaso de alabastro nos pés de Jesus, em forma de gratidão, dizendo: Jesus, o Senhor já fez tanto por mim, pelo meu irmão, e esse perfume, o valor é muito pouco para eu guardá-lo. Eu prefiro lançar no Senhor em adoração. Só que Jesus viu aquilo como algo profético e disse: ela me ungiu para a sepultura, ela preparou meu corpo, porque não haveria tempo para ser embalsamado. Ela fez o que ela pôde, ela fez o que devia ser feito. Então, tendo dito isso, pegando o exemplo desta mulher, como você se torna um servo, uma serva inesquecível? Repare como essa mulher é importante para nós. Primeira lição dessa Maria é que essa Maria, para ser uma mulher inesquecível, ela era desprendida das coisas dessa terra. Ela não tinha apego com as coisas desse mundo, dessa terra. E aqui eu não quero dizer mulheres, varões, varoas, que é para você tratar suas coisas com desejo. Não estou falando disso. Eu só estou falando que as coisas não podem ser prioridade. Jesus, ele é a prioridade. As coisas vêm, que a Bíblia diz que as promessas, que as bênçãos correm atrás de nós. E Maria entendeu que o perfume que custava um ano de serviço,
cerca de 300 denários. Um denário era o salário do trabalhador por dia. Ganhava-se, ela tinha um perfume que Judas deu preço, vale 300. Ou seja, quase um ano de trabalho, 300 dias de trabalho. Aquela mulher que quebrou o vaso, derramou o líquido, porque ela era desapegada. Glória a Deus. Ela era desapegada às coisas dessa terra. Ela sabia que a importância ali era Jesus e não perfume. Ela sabia ali que aquele que poderia salvá-la era Jesus e não perfume. Então ela era desapegada. Você quer ser uma mulher inesquecível, um homem inesquecível? Não trata as pessoas como objeto. Não trate as coisas como pessoas e nem as pessoas como coisas. Marque os seus filhos como uma pessoa que se importa com eles. Você está entendendo? Por que, pastor, você está falando isso? Porque eu já vivi isso. Eu já tratei um objeto mais importante do que o meu filho. E no dia em questão, eu proferi tantas palavras porque quebrou um objeto, que uma nuvem negra se instalou dentro da minha casa, porque eu tratei um objeto como uma coisa importante e não tratei o meu filho como algo importante. Então, o vaso ali de alabastro era algo, irmão, valoroso, mas servir a Cristo era mais valioso. Era melhor gastar com Ele. Ela era desapegada, desprendida das coisas dessa terra. A questão é o quanto você se importa com Ele, com Cristo da glória, o quanto você se importa com a obra de Deus, né? Com aquilo que Deus tem para a sua vida. Hoje nós falamos sobre isso aqui na escola bíblica, sobre o dom que Deus nos dá, o quanto é importante você zelar sobre isso, o quanto você tem zelado, irmão, daquilo que Deus tem colocado em tuas mãos para fazer, sabendo que é mais importante servir ao Jesus que é dono da obra do que servir a obra sem ter o criador da obra. Você está entendendo? E Maria entendeu que o perfume ali era algo valioso, mas servir a Cristo era bem melhor. A Bíblia diz em Mateus capítulo 6, verso 20, diz assim: aonde estiver o teu tesouro, ali estará o teu coração. Sabe o que Maria estava declarando ali? Dizendo: não, o meu tesouro não está em trazer no dia de trabalho. O meu tesouro não está num vaso de alabastro, não. Caro, não. O meu tesouro está em agradar o meu mestre, em fazer aquilo que ninguém faz. Você percebeu que ninguém fez o que ela fez? Jesus, ele estava pronto de ser morto. Jesus já saiu dali, ia para Jerusalém, ele ia ser crucificado uma semana, quem sabe depois. E não daria tempo, irmãos, para ser embalsamado. Era uma questão de tradição. O homem, quando morria, ele passava-se um coelho depois da morte, para que se ele fosse para a sepultura embalsamado, passava-se um óleo, um coelho. Só que Jesus foi crucificado 3 horas da tarde numa sexta-feira. 6 horas da tarde ninguém podia mais trabalhar, mais fazer nada. Não havia tempo de tirar Jesus da cruz, colocar ele no local, embalsamar e levar para o túmulo. Tem que ser às pressas. Morreu, tem que levar lá para o túmulo, porque não tem mais tempo. É onde entra Nicodemos e José de Arimateia em João 19, que retira o corpo de Jesus. José de Arimateia oferece a tumba dos seus pais e coloca Jesus lá. Só que Maria, ela já tinha feito isso. Jesus fala, ela antecipou a unção da sepultura. Jesus estava dizendo: eu não vou para a sepultura sem o ritual sagrado. Eu não vou para a sepultura sem que a tradição se cumpra em mim. Ela fez o que ela foi. Por quê? Porque ela se desprendeu. E às vezes Deus fala conosco, né? A respeito de uma coisa que está fazendo bom, fica igual de leão, fazendo prova de Deus, Luiz. E às vezes Deus quer que você haja rápido, objetivo. Se ela para pensar no valor do vaso, no valor do perfume, ela tinha recuado. Mas quando Deus colocou no coração dela de fazer aquele ato profético, ela simplesmente foi. O que eu quero dizer, meu querido, para você, e que haverá dias que Jesus ele vai te chamar para fazer algo profético sobre a vida de alguém. E quem sabe você vai precisar utilizar de recursos próprios para fazer. Deixa eu te dizer, não crie menção, não gere valores. Se Deus colocou na tua mão, Ele é capaz de te sustentar, de prover ainda mais, de te dar ainda mais. Eu creio, sabe como? Na lei da oferta. Eu oferto
Eu plano, eu colho. Uma certa feita eu fui dar um balão a um rapaz, um amigo. Ele falou assim: eu não quero. Eu falei: não atrapalhe a minha colheita. Eu estou semeando, eu estou plantando. Não atrapalha tudo que eu vou colher. Não atrapalha. Você está entendendo? Era isso que Maria estava fazendo, irmão, preparando Jesus para a sepultura. Quer ser uma mulher inesquecível? Se desprende, irmão. Se desprende, irmão. Dá valor às coisas que realmente têm valor. Não fica como Marta, ocupada com muitas coisas, fazendo, se atarefando demais. Minha esposa aqui é testemunha. Tem hora que ela fala assim: não vai dar tempo, né? Eu falei: o que faz? Não vai dar tempo de lavar, não lava. Vai fazer as coisas do reino. Corre, vai fazer. Não dá tempo de lavar, não, deixa aí, depois lava. Vai fazer as coisas do reino. Vai derramar teu vaso abaixo dos pés de Jesus. E a gente ficou ocupado, né? Muito ocupado. Tome cuidado. Tome cuidado. Uma certa feita, quando Moisés foi pedir para libertar o povo, Faraó denunciou que o povo tinha tempo para adorar. E disse: a partir de hoje, Israel, ele vai ter que buscar palha e barro. Era assim: Faraó trazia palha e barro para que eles fizessem o tijolo e construíssem. Mas depois daquele dia, Faraó aumentou o trabalho, porque o povo queria adorar. A partir de hoje eles buscam a palha, buscam o barro. E às vezes o Faraó faz isso conosco. Coloca trabalho em cima de trabalho, coloca trabalho em cima de trabalho. A gente não tem tempo para o reino, não tem tempo para Jesus. E a gente está ali buscando palha para Faraó, buscando barro. É digno o trabalho do obreiro, é digno o trabalho do servo, mas não sufoque a tua adoração, meu amigo. Não sufoque a tua adoração, o teu serviço cristão com as coisas dessa terra, porque Jesus ele virá e vai lançar as tuas obras sobre a mesa, e o fogo do Espírito Santo vai queimar, e aquilo que ficar vai ser o teu galardão. Seja despedido. Seja despedido. Segundo conselho para que você seja uma mulher inesquecível. Maria tinha uma gratidão elevada. Já viu aquele tipo de jeito de mulher que reclama de tudo? De homem que reclama de tudo? Tudo, exatamente tudo. Nada está bom. Nada está perfeito. É ingrato, reclama de tudo. Tudo. Mas a gratidão daquela mulher foi a forma dela expressar o seu amor. Gratidão pelo que? É simples, você lê o texto de João capítulo 11. Lázaro estava na mesa. Quando ela fez esse ato profético, Lázaro estava lá. Era gratidão. Eu imagino ela sentada, ajoelhada aos pés de Jesus, enxugando os cabelos e olhando de lá assim: olha, meu irmão estava morto, mas agora está vivo. Olha, meu irmão, ele passou 4 dias na sepultura, ele bebeu do fel da morte, mas agora está sentado à destra do Criador. Ele está vivo, ele está vivo. Então, eu sou grato. Eu sou grato. Você é grato, irmão? Você acorda e agradece? Você come e agradece? Você bebe um copo de água e agradece? Você veste uma roupa e agradece? Você faz isso? A gratidão é importante. Jesus, ele mudou um cenário de fome por uma palavra de gratidão. Ele pegou os pães na mão do menino e disse: graças eu te dou. E Deus fez o quê? Multiplicou os pães, multiplicou o peixe. Por quê? Porque Jesus foi grato. O cenário era de fome, mas depois que foi grato, depois que Jesus deu graças, agradeceu pelos 5 pães, houve multiplicação dos pães e dos peixes, de tal modo que sobrou 12 cestos, um cesto para cada discípulo. Seja grato. Seja grato. Quer se tornar uma mulher, um homem inesquecível? Para de reclamar pelas coisas supérfluas e agradece. Você quer ouvir para agradecer? Eu lhe dou rápido, sem pensar. Você está vivo. Vivo. Você acordou, respirou e uma promessa se cumpriu na sua vida. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. Você tem noção do que é isso, rapaz? É você acordar e Deus falar: nem merece, mas eu vou dar um pouco de misericórdia. Eu vou renovar as minhas misericórdias sobre ele, sobre ela. Glória a Deus. Aleluia. Tá bom, pastor?
Irmão, aquela mulher ofereceu algo valioso em forma de gratidão. E talvez você esteja dizendo aí: eu não tenho ouro para dar a Jesus, eu não tenho um vaso caro, eu não tenho um perfume. Mas Romanos 12 responde a nossa pergunta. Romanos diz assim: apresentei o vosso corpo como culto racional. Você não está entendendo? O que Jesus quer de você não é mais vaso caro, não é mais óleo caro. O que Jesus quer é que o seu corpo seja para a glória dele. Tudo que você fazer no corpo, ou fora do corpo, façais para a glória de Deus. O que Paulo estava dizendo é que agora o perfume de Jesus é a sua adoração, é o seu coração grato, louvado seja Deus. O perfume que Jesus quer que espalhe sobre a casa, sobre o ambiente, é a sua gratidão. É a sua gratidão. Não, Jesus está na glória. Não precisa mais lavar os pés dele. Não. Regue com lágrimas, pode ser, pode. Agora, o que Jesus quer, meu amado, é a sinceridade. Sabe? No Salmo 37, o salmista também nos responde: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele fará. Isso fala de adoração, é você entregar verdadeiramente a sua vida em adoração a Deus. Aquela mulher, ela se desprendeu de tudo e foi grata por tudo. Imagine uma pessoa pegar 300 dias de trabalho. Você tem noção de como é isso? No dia de hoje, irmão, se você ganhasse um salário mínimo, 10 meses de trabalho, é quase 16 mil reais. Desce a conta para um salário mínimo. Foi mais ou menos aquilo que ela ofereceu nos pés do Senhor. 10 meses de trabalho. 10 meses de trabalho. E o que Deus quer de nós hoje, o quê? A sinceridade do seu coração. O seu corpo como um culto, uma carta aberta. Seja a expansão do reino de Deus dentro da sua casa. No seu trabalho, seja a expansão do reino de Deus. Expanda o reino de Deus, a graça do Altíssimo, a misericórdia dele, através daquilo que você faz com a sua vida. Sendo grato. O que me chama a atenção, quando eu trabalhava no presídio, quando eu comecei a me converter, tinha um crente doido lá. O crente levou um copo com água desse daqui, e ele parava para fazer oração. Senhor, eu te agradeço. Obrigado, Jesus, por essa água. E eu olhava aquilo ali e não entendi. Eu falei: esse cabra é doido, velho. Esse cara vai comer um doce, ele agradece a Deus. Ele dá um almoço, ele começa a orar agradecendo a Deus. Ele bebe água, ele agradece a Deus. Eu não sabia o que era isso. E a gente não acorda, nem lembra que Deus existe. Almoça, come e nem lembra que tem gente passando fome, tendo necessidade de pão. Nem agradece, não fala assim: Jesus, está aqui na minha mesa porque foi o Senhor que colocou. Eu tenho um terno bonito, Jesus, uma calça bonita, um sapato bom, foi porque o Senhor me deu. Não foi a minha força, não foi o meu intelecto, foi porque o Senhor quis. Isso é gratidão. Isso é gratidão. Aquela mulher era grata. Pelo quê? Pelo milagre. Quem aqui nunca recebeu um milagre? Para ser grato. Recebeu um milagre? Você já recebeu um milagre? Eu sei que já. Eu sei que já. Então seja grato. Sabe? Os nossos filhos estão nos observando. Quando ele nos observa, observa a sua e a minha gratidão. Ele observa o quanto você medita na palavra, o quanto você ora. Ele medita o quanto você gasta seu tempo com as coisas de Deus, com a obra de Deus. Ele vê, ele observa. E quando ele crescer, não cobre dele o que você não fazia. Não peça para ele agradecer aquilo que você não fazia, se você não era grato. Ensina os teus filhos, a Bíblia diz lá em Deuteronômio capítulo 6, a respeito da mesa, né? Ensina os teus filhos a palavra, ensina os teus filhos a agradecer, inculca neles essas palavras, depois pergunta a ele depois que aprendeu, mas ensina lá, irmão, sobre gratidão, sobre agradecer a Deus pela vida, pelo fôlego de vida, pelas vestes, pelo teto que mora, pelo calçado, pela escola, pelo local, pela rua onde ele mora, pela congregação que ele congrega. Seja grato, irmão, seja grato. Aleluia. Um coração ingrato não alegra o coração do Senhor. Você quer ser esquecível? As pessoas vão dizer assim: rapaz,
Pense numa mulher grata para aquela mulher, viu? Pense no homem que era grato para aquele homem. Seja grato. Esse é o legado que nós temos que construir. Aquela mulher, ela ajoelhou, começou a chegar aos pés do Senhor como cabelo. E na minha visão, né? Visão de pastor e pregador, eu acho que ela olhava assim e dizia: olha lá, os anos. Oh, obrigado pelo milagre. Terceiro, quer ser uma mulher acessível? Reconheça Jesus de forma verdadeira. Não, eu não estou falando, irmão, como muitos reconhecem, de fachada. Está dentro de uma igreja, carrega uma Bíblia debaixo do braço, às vezes até evangeliza, canta louvores, mas a conduta dentro de casa é de demônio. Desculpa a expressão. Mas às vezes a conduta, irmão, é de gente que não serve a Deus. Quando está distante dos olhos dos irmãos, dos olhos do pastor, é um problema. É confuseiro. É falador de palavrão. Coloca diante dos olhos aquilo que não convém. Fala aquilo que não convém ao certo. E quem está de longe, Romanos capítulo 12, Hebreus capítulo 12 vai dizer: nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunho. As pessoas estão nos observando, e quando você acerta, eles vão dar glória a você. Ó, você acertou porque você é fera. Mas quando você não dizer você não era crente, é o nome do Senhor que vai para a lama. Por que você está fazendo isso? Você não é crente? Você não é servo de Deus? Então reconheça. E como é que eu reconheço Jesus? É só levantar a mão? É só falar com a boca? É só professar? Não. O reconhecer Jesus é nas minhas obras, nas minhas atitudes diárias, é no meu comportamento, dentro da minha casa, na minha escola, no meu emprego, no mercadinho, aonde eu estiver. É para mim se comportar como um servo de Deus. Isso é reconhecer. Reconhecimento tem a ver com honra. Eu costumo dizer, irmão, que honra não se é dada à vista. Não, é muito fácil honrar minha esposa na presença dela, fala a verdade. É ou não é? É muito fácil, na presença dela, diante dos olhos dela, eu honrar ela. Mas a verdadeira honra é quando eu estou distante dos olhos dela. E lá eu honro ela. Você honra? Você está entendendo o que é honra? O que é reconhecer? Não é porque você está debaixo da cobertura da igreja, que o pastor está lhe vendo, que os irmãos lhe percebem, lhe vê, e você consegue honrar a Deus. Mas é quando você está onde não tem crente, onde ninguém lhe vê. Ali é onde Jesus ele é reconhecido através da sua vida. É desse jeito que Jesus ele é glorificado em sua vida. É quando ninguém te vê, e você poderia pecar de várias formas, mas você prefere fazer o quê? Eu vou adorar. Eu vou lhe agradecer, eu vou reconhecer o meu Salvador aonde eu estiver. Quer ser desse assim? As pessoas vão reconhecer pelas obras que você faz. Hebreus capítulo 6 vai dizer assim: Deus não é injusto para esquecer das vossas obras. Não é injusto. Então chega a ser crente superviciado. Sabe lá, Ezequiel 47, água pelos tornozelos, e a Bíblia diz que Ezequiel foi entrando e as águas tomou os joelhos. Ezequiel entrou um pouco mais, a água ficou pela cintura. Ezequiel entrou um pouco mais, a água ficou pelo pescoço. E a Bíblia diz que Deus falou: vem Ezequiel, se aprofunda um pouco mais. Sabe por quê? Porque Deus queria que Ezequiel ficasse sendo guiado pelas águas do Espírito. Não era a força do nado de Ezequiel, mas era o quanto Ezequiel era guiado pelo poder do Espírito Santo. Aprofunda um pouco mais. Se aprofunda um pouco mais. E como é que eu me aprofundo? Reconhecendo Cristo, a sua obra. É reconhecendo aquilo que Ele fez por mim e por você. Você está entendendo? É isso. O quanto você tem reconhecido Ele. Ah, pastor, já levantei minha mão. Amém. Eu confessei a Jesus. Ok. Mas e a vida? E a conduta? O comportamento? Né? Como é que está? Eu tenho reconhecido a Jesus desse jeito? Né? Lembrando que você, eu sou o quê?
a mensagem que não é pregada com os lábios. Eu sou a mensagem que não é pregada com os lábios. Aonde chegar, eu sou o Evangelho de Cristo sem ser anunciado. A minha vida será analisada e pregada. O meu comportamento de servo, de serva, vai ser o Evangelho que nesse mundo quer ouvir. A minha conduta, que às vezes a gente se atropela nas palavras, né? A gente não fala demais, às vezes, mas às vezes você quer ver o comportamento. É crente, eu quero ver. Esposa, quando ela foi se empregar na saída, o patrão dela lá falou que não empregava crente, porque o comportamento dos últimos crentes que passou por lá foi problema. Imagina aí. No ano 2020, o Banco do Brasil, ele proibiu empréstimos para as igrejas, para os pastores. Sabe por quê? Porque eram os mais inadimplentes. Você tem noção do que é isso? Isso faz parte, irmão, da gente reconhecer a Jesus. A Bíblia diz que nós temos que comprar e pagar. Mas surgiu uma nota dessa, está proibindo os empréstimos para as igrejas, para os CNPJ das igrejas, para os pastores, está fechando as portas para empréstimo, porque não paga. Imagina você aí. Então, reconhecer Jesus, irmão, é você viver em novidade de vida. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. Isso é reconhecer a Cristo como Salvador. É a sua conduta, ela foi transformada. Você é um servo que nasceu de novo, foi regenerado. Então mude o seu estilo de vida. Retire as palavras que não agradam a Deus, as palavras torpes, as brincadeiras que não convêm. Retira e viva em novidade de vida, irmão. Eu acho engraçado que a Bíblia, ela nos dá um segredo. Quando Deus foi chamar o profeta Isaías, Isaías chegou para ele e falou: Senhor, eu não posso ser profeta, eu habito no meio de um povo de muitos lábios. O que Isaías estava dizendo é: a minha boca também é igual a deles. Eu não posso ser profeta, porque de uma fonte não pode jorrar 2 tipos de água. Mas para eu ter uma solução, eu toco nos teus lábios e saro. A partir dali, Isaías não mais falou as palavras imundas que o povo dele falava. Agora a boca era profética, era uma fonte só jorrando água viva para a salvação, para a reconstrução. Isso é comportamento. Isso é ser inesquecível pela sua conduta aonde você chegar. Eu não sei vocês, mas por onde eu passo, é preciso um testemunho de crente, que crente é confuseiro, que crente é preguiçoso. Quando eu entrei para trabalhar nessa empresa, eu não descobri que era crente. Os ímpios começaram a falar: rapaz, tu não é crente não. Eu comprei. Os teus últimos que passou por aqui, rapaz, é um problema, os caras é preguiçoso. Esse é o testemunho, e não se dá. Mas isso não é reconhecer Jesus. Reconhecer Jesus é se você foi contratado para fazer um serviço, faça com excelência. A Bíblia diz lá em Tessalonicenses que nós temos que honrar os nossos senhores como ao Senhor. Isso é reconhecer. A mensagem que esse mundo quer ouvir não é as palavras da sua boca, mas é a sua conduta diária, de servo de serva. Isso é reconhecer Cristo como Salvador. Aquela mulher, ela se comportava como serva. Como serva. Como pastor, é só observar. Jesus pregando, ele estava ouvindo. Jesus chegou para ressuscitar e ela se lançou nos pés do Senhor, ainda é o Messias. A reunião de fariseus, todo mundo indagando Jesus, ela falou: eu vou adorar. Está todo mundo questionando, né, mestre? Mas eu sou diferente, eu vou me prostrar, vou adorar. Eu vou adorar. Olha que loucura. Quarto, essa mulher inesquecível, um homem inesquecível naquilo que você faz, tenha sensibilidade espiritual. O quê? Sensibilidade. Quem foi que disse a Maria que Jesus estava perto de morrer para dar um dia de vacina? Quem foi que falou a ela que era o momento adequado, oportuno dela fazer aquele ato? Se ela trabalhou 300 dias para adquirir aquele vaso de alabastro, isso era sinal que ela já estava guardado para uma ocasião especial. Mas de alguma forma aquela ocasião especial foi interrompida para que aquele ato profético acontecesse. Mas quem falou a ela?
Quem falou era que era um tempo oportuno, que era um dia exato que ela tinha que fazer? Quem? O Espírito. Discernimento de tempo, sensibilidade. Ela percebeu o coração de Jesus aflito, né? O coração de Jesus angustiado pela crucificação. Jesus se angustiou. Se você for ler Lucas 22, no verso 43, a Bíblia diz que Deus colocou um anjo para consolar Jesus no vale do Getsemane. Jesus estava passando por angústias, irmão, dentro da sua alma, no seu coração, por conta da crucificação. E Maria, ela percebeu de alguma forma. E ela, eu preciso fazer algo para alegrar o coração do meu Senhor, para alegrar o coração do meu mestre, para preparar ele para esse momento. Eu tenho que ter sensibilidade. Só que o problema da igreja de hoje é a falta de sensibilidade. Não mais se importa com a dor alheia, não mais se importa com a fome alheia, não mais se importa, irmãos, com os irmãos em situações adversas. Não. O que Jesus falou em Mateus está se cumprindo. O amor se esfriou. A falta de sensibilidade espiritual. De você olhar no semblante do seu irmão e dizer: rapaz, você tem aquele irmão meio triste. Eu vou chamar ele para ter uma conversa. Nós temos ouvido aí um grande índice de suicídio de pastores. A minha pergunta é: ninguém percebeu? As ovelhas não perceberam a mudança? A esposa dele não viu? Os filhos não perceberam a dor daquele homem? Porque o ministério ele é pesado para alguns pastores, mas ninguém percebeu, ninguém viu. A igreja perdeu a sensibilidade de observar a dor do seu pastor. Aquela mulher, enquanto os discípulos tudo só, os fariseus estavam perguntando a Jesus, os discípulos estavam brincando por quem seria o primeiro e quem seria o derradeiro, mas aquela mulher, ela teve percepção, ela teve sensibilidade. E por isso Jesus falou: em todo onde esse evangelho for pregado, esse ato não vai ser esquecido. Porque ela sentiu a minha dor, ela teve sensibilidade comigo e me preparou para o momento mais difícil do ministério de Jesus. Ela preparou Jesus para a sepultura. Você não tem noção do que é isso? Sensibilidade. Olha para ele que está do lado aí. Olha para ele aí. Olha para ele no olho dele. Olha para ele aí. Olha para ele. E diz: irmão, conta comigo. Se estiver doendo, conta comigo. Seja sensível. Seja sensível. Observe, irmão. Olha o semblante. E quando você vê, não vai falar com ninguém: olha, eu vi fulano, ele estava assim, ele assim. Cria uma contenda em nome de Jesus. Vá lá até ela: irmã, eu senti, irmão, você veio a Cristo. A irmã quer se abrir, quer conversar comigo. A gente pode orar, irmão, chegar num divisor comum. Quem sabe eu posso ser o canal de bênção que vai lhe ajudar. Já pensou, Maria? Chegando, rapaz, eu vi Jesus ali aflito. E agora ele faz o quê? Deixa ele lá, né? Ele é o Senhor, deixa ele lá, quer que eu não dele. Ela não pegou aquilo que ela tinha de melhor. Aquilo que ela tinha de melhor. O vaso, o óleo, o nardo puro. O salmista da Bíblia diz: se o Senhor aceitasse o sacrifício, ele te daria. Em 1 Samuel capítulo 24, verso 24, Samuel diz: eu não darei ao Senhor nada, eu não darei ao Senhor o que não me custe nada. E às vezes, irmãos, a gente é tão preso para a obra. Já viu? A gente é tão preso para a obra, irmão, que questões financeiras a gente é tão preso. É tão preso, tem a oportunidade de abençoar o irmão que está do lado. Tem a oportunidade de abençoar a obra, de fazer com que o reino avance e a gente não abençoa. Samuel disse: eu não vou dar ao Senhor aquilo que não me custou nada. A mulher dele foi 300 dias de trabalho. Sabe o que é? Você pegasse aquelas 300 diárias sua, e oferecer em forma de gratidão. Jesus está aqui, o óleo. Vou derramar na sua cabeça em gratidão, Senhor. Sensibilidade. Em nome de Jesus, nós precisamos voltar a ser uma igreja que abraça e não que sente a dor. Nós precisamos voltar a ser aquela igreja
que quando o irmão pede oração, a gente coloca a mão e sente a dor daquele que está se passando. É que precisa voltar a ser uma igreja sensível com o próximo, com Jerusalém, pelos que estão sofrendo com as pedras da guerra. Nós precisamos orar pelas famílias que estão. Nós precisamos sentir igreja. Precisamos sentir e lançar palavras proféticas. Quando você vê aquela notícia tenebrosa na sua televisão, irmão, em nome de Jesus, corre lá e faz uma oração pela família. Pelo mundo a gente não pode fazer mais nada, mas pela família a gente pode. A igreja pode. Sensibilidade. Sensibilidade. Você ainda tem? Ainda tem. Será que você consegue perceber a dor do seu marido quando ele chega do trabalho? Porque o homem é assim, ó. O homem, se ele passar o inferno do trabalho dele, quando ele chegar em casa, ele vai, como foi teu dia? Legal. Foi beleza. Não é assim, Matheus? Não é assim, Luiz? Foi beleza. A mulher tem discernimento, ela olha e fala, não foi nada. Vou orar por ele. Às vezes o cara chega estressado no trabalho, o chefe deu uma birra injustamente, o colega do trabalho atribulou o dia todinho. Não é assim? E quando chega em casa, vai. Tá. Sensibilidade. Sensibilidade você ainda tem? Mulher de Deus, você ainda tem sensibilidade? Você ainda tem sensibilidade com seus filhos? Sensibilidade com seus filhos você ainda tem? Último, para ser uma mulher inesquecível, um servo inesquecível, seja um adorador. Seja um adorador. O ato de Maria em Marcos capítulo 14 foi um ato de adoração. Foi um ato de reconhecimento, dizer, eu sei que o Senhor é o Messias. Eu sei que o Senhor é aquele que havia de vir. Eu sei que o Senhor é o Salvador do mundo. Eu sei que o Senhor é o Salvador. Aí ela se prostra e adora. Você percebe que o ato de adorar na vida do servo de Deus é importante. Quando você vai ler sobre a respeito da mulher no poço de Jacó em João capítulo 4, e que ela descobriu qual era a forma correta de adorar, ela se alegrou tanto que ela divulgou a mensagem, porque ela aprendeu qual era a forma correta de adorar. Seja um adorador. Um adorador. Glória a Deus. Se coloque de pé para adorar. Eu oro pelas mulheres dessa igreja, para que elas se tornem mulheres inesquecíveis para a sua geração. Mas isso só será feito, irmão, se você se tornar semelhante a Maria. Semelhante a ela. Só será possível se você se tornar semelhante a ela. Eu gosto de pregar sobre o texto dela. Você consegue desenvolver inúmeras mensagens. Porque a excelência do ministério dessa mulher, irmãos, mexe comigo. Sabe? Eu olho para aquela mulher e vejo uma envergadura, uma adoração fora do comum. E isso não tem que se cumprir, porque Jesus falou que o ato não seria esquecido. Então, mulheres, homens de Deus, em nome de Jesus Cristo, comece a marcar a sua geração de forma positiva. Começando por onde, pastor? Pela sua casa. Pela sua casa. Comece a marcar de forma positiva a sua família. Como sendo servo exemplar.
o servo exemplar do Senhor, sendo uma serva exemplar do Senhor. Repita comigo: Senhor, eu aceito ser inesquecível para a minha casa. Me instrua, em nome de Jesus. Amém? Vamos cantar um louvor e a gente vai para casa daqui a pouco. Quero convidar todo o grupo de senhoras para estar adorando conosco, sobreviver, e a igreja também, amém? Aleluia! Glória a Deus. Você que, como Maria, sobreviveu, adore ao Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Foram noites intermináveis, eu só chorava. E no auge da minha dor, me consolava. Mas eu sobrevivi com a águia solitária e a sorte de novo sobre o caminho. Aprendi a subir.
de fazer a oração final, a você que é membro dessa igreja, nós temos uma reunião de membros terça-feira, às 19 horas. É muito importante a presença de todos. Amém? Queremos colocar em prática um projeto que Deus colocou no meu coração para crescimento da obra. Então é muito importante você sonhar junto com a liderança dessa igreja. Amém? Então você que é membro dessa igreja, terça-feira, às 19 horas, não marque compromisso com ninguém. Esteja aqui, em nome de Jesus. Amém? Oremos. Poderoso Deus, em nome de Jesus Cristo. Pai, obrigado, Senhor, por falar conosco, Senhor. Pai, estamos nos despedindo para uns dos outros, mas não da tua presença. Permanece conosco, Pai, faz o teu querer e a tua vontade. E nos instrui, Pai, a ser semelhantes, Pai, a nossa irmã Maria, Senhor da glória. Servos, meu Pai, e adorador, Senhor, servos, Pai, impactante para esta geração, para nossa casa, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Toma cada um, Pai, em seus trabalhos, em seus lares, em suas casas, Senhor. Nos abençoe. Eu oro, Pai, por aqueles, Pai, que não puderam vir hoje, Pai, para a tua casa, Senhor. Visite, Pai, cada família dessa congregação. Visite, Pai, os irmãos que nos visitam, Senhor. Deixa com graça, com misericórdia, com providência, com provisão, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, a igreja que concorda diz amém. Amém. Pelo amor de Deus, que a graça do nosso Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo esteja conosco, não só agora, mas para todos sempre. A igreja diz amém. Amém. Vai em paz para sua casa. Glória a Deus. Thank you.